Em 3, 2, 1, o podcast Face to Face. Começou mais um pod Face to Face. Primeiramente eu gostaria de estar agradecendo a você aí do outro lado por estar acompanhando com a gente mais uma semana, né, Adriano? Com certeza. E vamos também agradecer o Estúdio Tríade, que cedeu o espaço pra gente aqui, que é parceiro do canal. E o convidado de hoje, ele é jornalista. O homem começou desde pequenininho, a gente vai encostar ele na parede e perguntar tudo sobre ele, a profissão dele, como é que ele começou, é o Thalita? É isso mesmo, ele é apresentador, jornalista e puro carisma, tenho certeza que você já deve estar sabendo quem é aí. Eu tô falando dele mesmo, André Rocha. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? É uma honra ter recebendo você aqui. Obrigado, tamo junto, Thalita, Adriano, nós vamos falar de tudo então? Vamos falar de tudo. Você vai abrir o coração, contar polêmica, é mesmo? Tá preparado? Uai, então lá, estamos com tudo. Postar o homem na parede? Isso. Então vamos lá. A gente vai conhecer um pouquinho da sua história. Quem que é o André Rocha? Uai, o André Rocha é um jornalista que ama a profissão, que ama tudo que faz tudo com muito amor, com muito carinho, que só faz as coisas que sejam para felicidade, que ama a Ana Clara que tá aqui, que ama a família e que ama falar muito. É o homem do amor, é o homem do amor. Ah, isso aí. André, você começou na UniBH, né? Isso. De onde veio assim a sua paixão pela comunicação? Aí eu falo que desde quando eu nasci eu sou apaixonado por comunicação. Apesar de eu ser tímido, eu sempre falei muito, sempre perguntei muito. Eu tinha um criado mudo, não sei se o pessoal lembra do que é um criado mudo. Um de madeira maciça, na época que tinha madeira maciça. E eu colocava aquele criado mudo, fingia que tinha uma câmera igual essa aqui, ó, e ficava lendo as notícias como se fosse um apresentador de jornal, desde pequenininho. E aí eu cresci, não tive que fazer teste vocacional, não tive que ficar preocupado com o que eu ia fazer. Desde sempre eu sempre quis ser jornalista. Você já sabia que você queria desde pequeno? Eu acho que eu nasci jornalista. E você teve o incentivo da sua família? Olha, na minha família não tem ninguém que é da área de comunicação, né? Nem minha mãe é engenheira civil, meu pai é formado em matemática, fez engenharia elétrica, mas quando eu falei que eu queria ser jornalista... Todo mundo de exatas, né? Todo mundo. Aí você já... Todo mundo, assim, a minha família por parte de pai é praticamente toda de exatas e eu, louco. Talvez eu tenha, nunca fiz DNA, talvez eu seja... Vai saber, né? É, vai saber. E aí você começou como repórter na Record. Isso, antes, na época de faculdade, eu fiz um programa, porque hoje não existe mais não, mas tinha a TV universitária que ela era transmitida para a TV a cabo, para a NET na época, agora virou Claro, né? E aí eu fiz um concurso interno lá no segundo período, passei e apresentava um programa que chamava Data Vênia, da TV UniBH, era um programa de direito. Nesse programa eu conheci algumas pessoas que foram estagiar na Record, fiz um teste para Record como estagiário e fui para Record como estagiário. Fiquei um tempo como estagiário, fiquei poucos meses e virei repórter. E nessa época você tinha mais ou menos quantos anos? Nessa época eu entrei na faculdade com 18 anos. 18, né? Eu faço aniversário em janeiro, com 18 anos eu entrei na faculdade. E eu entrei na Record como estagiário com 21 anos. Então desde pequeno você sempre gostou muito de ficar vendo o jornal? Sempre, assim. O tempo inteiro. Na época de desenho e jornal. Eu via desenho e jornal. E os dois, né? De manhã, porque antigamente não tinha TV a cabo, não tinha stream, não tinha nada. Só tinha as TVs abertas. E a programação era sempre a mesma. De manhã desenho, principalmente na Globo, show da Xuxa, depois tinha o Jornal Hoje, depois Vale a Pena Ver de Novo, à noite Jornal Nacional, MGTV e tudo mais. Então eu via tudo, eu via televisão o dia inteiro. Então, para as pessoas que gostam dessa área de comunicação, de jornalismo, conta pra gente um pouquinho como que funciona a televisão. Pois é, todo mundo me pergunta, né, muita coisa de televisão, como é que as coisas acontecem, como é que a gente fica sabendo das coisas, como é que a gente produz as matérias. Muita gente pensa, por exemplo, que eu só chego e apresento o jornal. Não, quando eu estava na Record eu chegava cedo, chegava às 2 horas para preparar o jornal. E eu sempre explico que é como se fosse uma fábrica, cada um tem seu papel, né? Um vai colocar o parafuso, o outro vai, né, apertar o parafuso, cada um faz uma coisa. Então a gente tem, por exemplo, a apuração. Apuração são aquelas pessoas que ficam ligando para a polícia, ligando para os bombeiros, recebendo ligação para saber tudo que está acontecendo naquele momento na cidade. Um acidente, um incêndio, seja o que for. Tem a produção é aquela que faz os assuntos que não são imediatos, mas que são do cotidiano. Aumentou o preço da carne, então são os produtores.
Aí tem o chefe de reportagem, que é quem desloca os repórteres de rua. Aí depois que tudo isso é feito, tem os editores que pegam a matéria e editam. E por fim chega no jornal prontinho lá pro apresentador ler aquelas cabeças e comentar. Bem mastigado assim pro apresentador, não? Na verdade eu participava de toda a produção do jornal, desde quando a matéria começava a ser feita até o horário do jornal. Mas quando o jornal já está pronto, você tem, né, a gente chama de cabeça, que é a leitura que o apresentador faz, ela já está pronta, mas eu participo também, né, da produção do jornal como um todo. E como foi a sua experiência como repórter? Porque depois você se tornou um grande apresentador. Obrigado. Mas e como repórter? Como que era? Ó, eu a vou te vida falar. sofrida de repórter. Eu vou te falar, pode falar a verdade? Pode, abre o coração. Minha noiva está aqui sabe, eu sempre falei, vida de repórter não é de Deus. Ser repórter é difícil, mas difícil, sabe por quê? Porque repórter, você está lá de terno, você tem que lidar com calor, você tem que lidar com chuva, você tem que lidar com gente chata, você tem que lidar com gente mal-humorada, você tem que lidar com equipe, com cinegrafista, com auxiliar, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ligar com a chefia de reportagem te ligando, tá pronto, e aí às vezes o entrevistado atrasa. Então eu falo, ser repórter tem que ter vocação, não é de Deus. Não é de Deus ser repórter, então. Eu tô brincando, é uma profissão maravilhosa, mas é muito difícil, é um esforço grande. Na época da reportagem, você pegou algum, digamos assim, alguma reportagem engraçada, alguma coisa assim que aconteceu? Olha, alguma situação? Sempre tem, né? Vou te falar uma coisa, tem até no YouTube essa situação. O pessoal pergunta e tudo mais, se procurar no YouTube tem. Antigamente no Balanço Geral tinha um negócio que chamava a Praça do Povo, hoje não tem mais não, que era lá na Praça 7. Aí, num determinado momento, eu estava fazendo a Praça do Povo ao vivo, tinha um mágico lá. Aí o mágico tava com a cobra. Aí eu perguntei pro mágico, você esconde a cobra? Ele falou, vira de costas que eu escondo. Aí ficou engraçado e tudo mais. Então acontece essas coisas. Não, mas isso é legal. E você já passou por alguma situação assim, perigosa como repórter? Aqui perto, em Contagem, uma vez, estava tendo uma enchente, uma chuva na verdade, a chuva começou, a gente estava numa avenida que ela inundava. Nós decidimos gravar nessa avenida e a água foi subindo muito rápido. Uma família estava do outro lado dentro de uma Blazer e eles não tinham mais como sair, a família teve que subir no teto da Blazer e nós também ficamos quase que ilhados. Então eu fiquei com a água um pouco abaixo do peito, mas gravando, filmando com o cinegrafista lá. Graças a Deus, nesse dia a família conseguiu ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu, mas foi uma situação complicada que eu passei, uma das situações complicadas que eu passei. E como que foi assim, a oportunidade de você sair de repórter para apresentador? Eu sempre quis ser apresentador. Era meu sonho ser apresentador. Desde a época de faculdade? Desde a época de faculdade. Até porque na faculdade eu apresentei um programa de direito e eu gostava muito. Por quê? Porque eu gosto de dar opinião, eu gosto de falar o que eu penso. E lá na Record, graças a Deus, nós temos essa liberdade de falar, de dar a nossa opinião, sem censura mesmo, Sim. Com toda a liberdade. Tinha um apresentador lá na Record que ele ia para política e eu sempre o substituía. Então, naturalmente, eu tinha chances de ficar no lugar dele, apesar dele ser um nome do jornalismo muito forte, que era o Carlos Viana. Ele apresentava o MG Record, o Carlos Viana ele decidiu se candidatar ao Senado, ele teve que se afastar pela candidatura, pela lei eleitoral, e eu fui pro lugar dele por causa disso. A gente percebe pela sua linguagem que é um pouco mais leve na hora de apresentar o jornal, que você não, parece que você não lê muito o prompt que fica na frente, o teleprompt, né? Antigamente a gente via muito jornalismo, o pessoal era muito engessado. Vocês que são mais novos, no seu caso e alguns outros companheiros jornalistas também, porque eu também sou jornalista também formado, a gente vê que o pessoal tá vindo com a linguagem mais deixando um pouco de lado o teleprompter, robotizado, né? assim, né? Como é que faz a transição na Record, o pessoal te dá essa liberdade de vocês? A Record, ela fez parte dessa transição. Porque no Brasil a gente tem um exemplo de comunicação, de televisão, que é a Rede Globo. E nós temos, Estados Unidos também, né? Que pegou dos Estados Unidos, mas também que tem um pouco... Na verdade, o padrão Globo, né, que fez muito sucesso nos anos 70, 80, 90, no início dos anos 2000, foi um padrão construído por um cidadão que muita gente conhece, que é o José Bonifácio Oliveira Sobrinho, que é o Boni, que inclusive é pai do Boninho, que faz o Big Brother.
O Boni é um cara fenomenal. Eu até recomendo ler o livro dele, que chama O Livro do Boni, que tem história de televisão maravilhosa. Ele fez o Padrão Globo e dentro desse contexto ele trouxe o jornalismo norte-americano, dos Estados Unidos, que era aquele jornalismo sério, de terno e gravata, lendo a notícia e só isso. O mais clássico, né? Mais robotizado, mais com a voz bonita. O mais clássico, o Sérgio Sapelém e o Cid Moreira, que durante anos apresentaram o Jornal Nacional. A Record, ela começou a introduzir um jornalismo mais solto. Esse jornalismo mais solto, na verdade, se a gente for pegar a história da televisão brasileira, ele começou num jornal que foi revolucionário para a época, que fez muito sucesso de audiência, foi Aqui Agora, que tinha o Gil Gomes, o próprio Celso Russomano começou no Aqui Agora. E a Record foi naquela onda do jornalismo policial e até hoje tem essa onda de um jornalismo mais solto. E houve uma outra revolução que obrigou inclusive a Globo a mudar, que são as redes sociais. As redes sociais aproximaram mais as pessoas, então não dava mais para você ter aquela separação, aquela distância, né, entre o apresentador e a população. Então hoje o jornalismo ele é muito mais humanizado, né? O TP ele ainda é importante porque não tem como se decorar tudo, mas você tem que ler com a naturalidade, você tem que falar com a naturalidade, você tem que improvisar, coisa que antigamente não acontecia. Né? Você chegou até a se emocionar, né, em uma das reportagens que você fez. Começou a chorar, acho que foi de uma mulher que estava procurando emprego, não tinha dinheiro para poder imprimir o currículo, não foi isso? Essa história? Foi essa história, foi emocionante porque estava no meio da pandemia, muita coisa acontecendo, eu morava perto da Record naquela época, ia e voltava a pé, todo dia estava sozinho, isolado, né, aí pouco tempo depois aí que eu comecei até a namorar com a Ana Clara, mas estava com um turbilhão de emoção ali. Aí vem uma história terrível de uma manicure que não estava podendo mais atender por causa da pandemia, porque ninguém podia fazer as unhas, ela ficou sem dinheiro, tinha uma família para criar, tinha uma filha, ela não tinha dinheiro nem para imprimir o currículo, ela fez um currículo à mão e começou a pregar nos postes. E aquilo me emocionou muito. Graças a Deus essa mulher foi ajudada, eu mesmo pude ajudar essa mulher, mas é um absurdo que nós tenhamos que transmitir histórias assim, de pessoas que correm um risco até de passar fome. E quando vocês pegam uma reportagem assim, no caso é mais emotiva, que mexe mais, ou quando é alguma coisa também absurda, vocês, na hora de vocês dar a sua opinião, vocês têm alguma, depende do que vocês falam, vocês têm alguma represária, alguma coisa assim? Não, a gente tem toda a liberdade para falar as coisas. E quem tem uma liberdade, né, corre o risco de falar algo que desagrade alguém. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com todos os apresentadores lá da Record. Isso era humano, né? Você fala uma coisa que desagrada uma classe, às vezes você fala uma coisa que você nem quis dizer aquilo, que a pessoa pensa que você quis dizer aquilo. Então acontece, mas nada muito sério no meu caso não. Nada. Você lembra de uma gafe assim que você deu no ar? Nossa senhora, eu já falei. Uma marcante mesmo, que você fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Na verdade, as pessoas me falam, ó, você falou um trem errado aí, era pra falar uma coisa, falou outra. Só que assim, aí já passou, acabou, não tem como voltar atrás, já falei já ditado popular errado, falei, em vez de falar uma coisa, falei outra, palavra errada, comi letra, nós mineiros comemos muitas palavras, né? Então, assim, mas eu sempre quis, até falava pro Cafone, eu quero manter a minha identidade. Eu quero falar do jeito que eu falo, senão não tem sentido. Eu não quero ser robotizado. Eu quero, às vezes, comer palavra, eu quero ser mineiro. Né? Mas que os mineiros me entendam. Mas é uma gafe forte, assim, eu não me lembro, porque eu sempre me politizei muito, assim. Porque a gafe você pode cometer se você se arriscar muito. Eu era mais comedido. Mais comedido. Você tinha um pouco de receio assim quando você entrava com o Marcelo Rezende ali, dividindo a tela? Porque eu acho que era o terror de todos os repórteres, jornalistas, que ia fazer uma participação ali com ele. Como que era pra você? Verdade, nós temos que falar a verdade. Eu detestava entrar com o Marcelo Rezende. Porque ele falava mesmo. Todas as minhas forças. Porque, assim, é o estilo dele. Mas eu achava, né? Marcelo Rezende já morreu, mas eu achava deselegante com um repórter. Então teve uma vez que eu entrei ao vivo com ele e aconteceu um caso de uma mulher morrer por causa de sufocamento de CO2, né, de gás carbônico. Eles falam que é uma morte sem dor, porque a pessoa apaga e depois que ela apaga, ela morre.
E eu falei isso, que era uma morte sem dor. Aí ele no ar falou, mas não existe morte sem dor, como é que você fala? Minha vontade foi assim, olha meu filho, escuta aqui que eu tô falando, lê um pouquinho, para de achar que você sabe tudo e para de querer humilhar as pessoas só por humilhar. Então eu nunca gostei muito do estilo dele, sempre fugi do Marcelo Rezende. Ele foi o único jornalista assim, que você já teve esse tipo de conflito, assim? Saia justa, assim, vamos dizer. Sim. Porque ele criava a saia justa, porque era o estilo dele criar a saia justa. Né? Com todos que apareciam, ele falava na lata. Eu não gosto, eu acho deselegante. Eu acho que você falar com os colegas de trabalho seu, na frente de todo mundo, você muitas vezes humilhar porque isso acontecia, eu acho deselegante. Né? Mas que eu tive alguma coisa assim foi só com ele. Você já teve vontade assim, de ir para outros jornais sem ser aqui em Minas Gerais? Não, nunca tive vontade. Eu amo Minas Gerais, a Ana Clara sabe disso. Ela, por exemplo, tinha uma vontade de ir para São Paulo. Não, eu quero Minas Gerais, eu amo aqui. Então, sempre quis aqui. Muita gente fala, mas você vai crescer para onde? Não, vou crescer em Minas Gerais mesmo. E tem algum outro tipo de programa, tipo, aqui em Minas Gerais que você gostaria de fazer? Olha, eu acho que eu gostaria de fazer um programa que eu pudesse ser opinativo, como eu era no MG Record. O MG Record era um programa de 1 hora de duração. Começava às 5 para 7 e ia até 5 para as 8, era nobre da televisão. E dessa 1 hora eu comentava de 25 a 20 minutos, todos os dias. E eu gostava do comentário, eu gostava de explicar notícias, de dar minha opinião política, minha opinião econômica, enfim. Então, se fosse para ter um programa novamente, eu queria um programa que eu tivesse liberdade de dar a minha opinião. Você nunca pensou em migrar para o entretenimento, esporte? Esporte não, vou falar a verdade. Mas o entretenimento, assim. Uma pergunta assim, você teria coragem de apresentar um Big Brother Brasil da vida, por exemplo? Teria. teria que sair de Minas, hein? Mas aí eu não tinha problema. Eu ia e voltava. Não tem problema. Aí deixa, né? Mas assim, teria coragem, mas não, eu teria coragem de apresentar um entretenimento, acho legal. Eu acho que o jornalismo às vezes sufoca muito, porque é muita notícia ruim. Então o entretenimento eu acho que ia me dar mais liberdade, ia poder rir mais, ser mais feliz. Aqui em Minas é mais difícil, porque a gente não tem programa, a não ser o que vocês estão fazendo, podcast. Tô doido pra ter um podcast. Faz mesmo, acho que vai ser um sucesso, né? Porque você é um excelente apresentador. Tô doido pra ter. E pode perguntar. Porque a vantagem dele fazer esse outro tipo de programa é que você pode mostrar um pouco mais daquilo que você não mostra no jornalismo tradicional. Exatamente. Digamos assim, que é um sorriso, um abraço, alguma coisa ali. Igual, tipo, você pode ver que no programa da Encontro com Fátima Bernardes, você vê que ela saiu toda engessada do Jornal Nacional e hoje ela tá, você não consegue vincular ela com o Jornal Nacional. Ela conseguiu fazer essa transição muito bem. Você tem, por exemplo, o Faustão. O Faustão pouca gente sabe, mas ele era repórter de esporte. E ele começou na rádio. Começou na rádio, depois ele era repórter de futebol amador no interior de São Paulo, depois ele fez aquele Perdido na Noite na Band, depois foi pra Globo, substituiu Chacrinha nos domingos da Globo. Que era meio stand-up na época também que ele fazia. Era né? um stand-up, no Perdido na Noite. Tem uma cena dele com o Silvio Santos, que é só procurar no YouTube, que acha que ele fazia um stand-up, que tá na moda, que começou a estar na moda há uns 5, 6 anos atrás. Só que ele já fazia há muito tempo. O Chico Anísio fazia isso. Hoje que o pessoal já deu aquele... Por causa das redes sociais, por causa do YouTube. O CQC também, né, que é um programa que eu gostava muito na Band. Ele também trouxe muita gente do stand-up para televisão e começou a popularizar o stand-up. O Marco Luque, o Rafinha Bastos, né, e outros que estavam ali. Então, né, popularizou esse tipo de humor, né, cara limpa, né? E quais os jornalistas assim que te inspiram, assim, que você fala, poxa, esse jornalismo aí me representa? Olha, eu vou te falar que eu tenho jornalistas mais antigos que me representam. Um que está na Record News hoje, que eu gosto muito dele, que é o Heródoto Barbeiro, que a gente até estuda muito na faculdade de jornalismo. Eu gosto também, por exemplo, do Roberto Cabrini, enquanto repórter. Ele é um repórter muito bom. O Caco Barcelos também é um repórter muito bom. Estou falando isso na TV. Né? Agora, como apresentador, sem dúvida, gente, não tem como negar. Tecnicamente, você não tem um apresentador de LTP melhor, por exemplo, William Bonner. Né? Na Record você tem o Gotino, que é excelente. Na Record Minas você tem o Eduardo Costa, que é fantástico. Meu amigo Elbert Moreira também, que é um cara muito bom.
né? Então a gente vai se inspirando nessas pessoas. E você falou do pessoal das antigas. E dessa nova leva de novos jornalistas, pessoas mais geração, novas. Né? Mais da sua idade, assim. Eu gosto, por exemplo, na Globo, do Sérgio Marques, eu citei o Elvert, que apresenta Cidade Alerta Minas, que é da nova geração, digamos assim. Eu gosto da nova geração, deixa eu pensar aqui, basicamente isso. Tá difícil. Tá difícil. O Elvert é muito bom. O Elvert é de Pará de Minas. Pertinho. Nossa. Nesse meio tem muita concorrência, né? Tem muita disputa. Como que era assim lá na Record? Olha, pra mim, eu acho o seguinte. Eu sempre achei que todo mundo tem seu lugar. Ninguém precisa puxar o tapete de ninguém. Tanto é que tudo que aconteceu comigo na Record foi sem puxar o tapete. Eu era estagiário, me tornei repórter porque um repórter virou repórter de rede em outro estado, ou seja, ele foi para algo melhor. Eu era repórter e virei apresentador porque o apresentador quis ser senador e foi para política. Então, eu sempre achei, eu nunca me envolvi com essas coisas, porque eu sempre achei que cada um tinha o seu espaço, cada um tinha o seu lugar. Realmente, eu sei disso. Televisão é a fogueira das vaidades, televisão existe a puxada de tapete, eu mesmo senti na pele, mas eu nunca quis me envolver com isso. Eu sempre achei que o talento, a oportunidade, a sorte, essas coisas ditam, né, o que você vai ser, deve ser, e cada um tem seu lugar, cada um vai chegar onde deve chegar sem puxar tapete de ninguém. E o que você faz para ter seus pés no chão, assim, para não entrar naquela bolha do estrelismo, né? Porque a televisão tem muito isso, né? O glamour, o jornalista, não importa. Tem muitos jornalistas que se acham estrela, né? Tem. Então o que você faz para manter seus pés no chão, para não entrar nessa bolha? Tem muito jornalista que é estrela, muito político que é estrela, muito tem ator, todas as atriz, áreas, né? Mas principalmente nessa área de televisão, tem muito glamour. O que eu falo, nós somos todos iguais. Você está lá na televisão, ralando como todo mundo, fazendo. A única diferença é que você aparece na televisão, você entra na casa de muita gente. Mas quando a gente morre, vai todo mundo pro meu lugar, todo mundo faz as mesmas coisas. Então eu não consigo ver sentido em ser metido, em achar que é melhor que o outro por estar em uma posição diferente do outro. Então isso para mim sempre foi muito tranquilo, assim. Eu não consigo entender por que um cidadão se acha por uma determinada posição, porque tem dinheiro, enfim, isso para mim não faz sentido. Então eu sempre tive isso, eu acho que isso tá na minha formação de vida mesmo. Então para mim é normal, eu sou um trabalhador. André, na época que você era repórter, aquela famosa carteirada, você já recebeu? Ou deu, né? Nunca dei. Não, cara, você sabe com quem que você tá falando? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho pavor de quem fala assim, tu me conhece, sabe? Porque ele trabalha na Record. Às vezes as pessoas me reconhecem, eu fico tímido. Hoje eu acho super legal, aprendi a lidar com isso. Eu amo, fico feliz, porque é o reconhecimento, na verdade, do meu trabalho. Mas eu nunca usei o meu trabalho para nada. E eu detesto, abomino e acho uma falta de caráter. Qualquer tipo de carteirada, seja de qualquer profissional, né? Então assim, já tentaram dar por outros motivos, eu ignorei. E nunca fiz isso e sou totalmente contra isso. Acho que cada um tem que enfrentar a filazinha direitinho, tem que fazer tudo direitinho. O que eu imaginava, às vezes você vai fazer uma matéria, às vezes meio polêmica com algum grandão, o cara chega isso já aconteceu. Você sabe com quem que você tá falando, já rapaz? Aconteceu várias vezes. Essa situação. Eu falo assim, bicho, eu não sei, nem quero saber com quem eu tô falando. Você vai lá, não, você sabe com quem que você tá falando? O cara, não, então me dá bem. Aí já foi embora. Não, mas já aconteceu. Eu sou amigo de fulano de tal, que legal, beleza. Você manda um abraço pra mim. Salve! Se você tá com a razão, não há ser humano que atire. E se tirar é porque essa pessoa não vale nada, a verdade é essa. E como que era pra você dar notícia assim, de momentos tão trágicos, igual já aconteceu, como o rompimento da barragem, o coronavírus, né? Como que era pra você transmitir isso pro público? Diretamente como repórter, eu falei sobre a tragédia de Mariana, sobre o caso Bruno, né, que foram casos de grande repercussão, entre outros casos aqui de Minas Gerais. Como apresentador, eu infelizmente tive que dar notícia da tragédia de Brumadinho no dia que aconteceu, em janeiro. O MG Record foi todo dedicado à tragédia, não tinha como ser diferente. Nós ainda não tínhamos dimensão total do que tinha acontecido, do número de mortos, sabíamos
que passava de 100, mas as informações eram absolutamente desencontradas. Então você tem que manter ali a tranquilidade para conseguir passar para as pessoas. Eu também, como apresentador, falei sobre o primeiro caso de coronavírus que foi identificado em Minas Gerais e todo o processo que nós fomos vivendo, dos fechamentos, do medo, da angústia. Mais recentemente, aqui em Minas Gerais, eu dei lá no MG Record a morte da Marília Mendonça em Caratinga, que abalou todo mundo. Vocês imaginam? Sim. A menina no auge do sucesso, não só dela, mas das outras pessoas que estavam no avião. Então você tem que tentar manter a calma para que você possa conseguir passar para o público e principalmente, né, o público tem que receber aquela notícia da melhor forma, né, sem que você demonstre nervosismo, para não deixar o público nervoso também, mais impactado do que aquela notícia já impacta, né? Imagino tentar também dar notícia dessa, tipo no caso da Marília também, sem emocionar e tentar mostrar que você está tão emocionado, às vezes a ponto de dar um nó na garganta. Aconteceu muito isso? No caso da Marília Mendonça, a gente começou a acompanhar, começaram a chegar aquelas imagens lá de Caratinga. Eu lembro que eu falei, é igualzinho o avião que ela entrou. A gente começou a se mobilizar. Será que é a Marília? Será que não é? E eu ligando para as pessoas, minha noiva era muito fã dela, falando, olha, eu tô achando que é a Marília mesmo. Aí começou a chegar que ela estava viva, e depois que ela não estava, a gente já tinha informação que ela não estava. Então assim, você vai se preparando, você chora. Cuidado para dar notícia também, né? Com muito cuidado, com muita responsabilidade. No caso da Marília Mendonça, depois você desaba, você chora, você segura a onda, você meio que vai para você se veste ali no paletó de jornalista, mas depois quando acaba, seu sangue esfria e aí você desaba mesmo. No caso do goleiro Bruno, você chegou a ficar de frente com ele? Cheguei. O goleiro Bruno, eu era repórter quando ele chegou a Minas Gerais, porque ele foi preso no Rio de Janeiro. E ele foi trazido para Minas por um avião da Polícia Civil. Nós estávamos no hangar da Polícia Civil, eu era um dos repórteres que estava lá, tem até uma matéria que eu guardei mostrando isso. Eu vi a chegada dele, né? A Polícia Civil preparou, né, a chegada do goleiro Bruno para que a gente pudesse filmar. E depois que ele desceu no hangar, ele foi pelo Antônio Carlos até o DI, o antigo DI, Departamento de Investigação. A gente acompanhou e eu vi ele chegando lá com o delegado Edson Moreira, depois virou vereador, depois virou deputado. E como que era assim, a correria para vocês? Tem um furo ali de reportagem. Olha, eu já passei por momentos de flagrante, né? Por exemplo, eu já peguei, no início da minha carreira, até foi uma notícia de muita repercussão, um homem estava passando numa avenida, começou a confusão, um homem colocou 4 mulheres, num andar térreo da casa, né, embaixo, e colocou fogo, elas não tinham como sair, então a gente acompanhou o desespero para tirar aquelas mulheres de lá, para quebrar a parede, porque a única forma delas saírem era quebrando a parede. Peguei esse flagrante e infelizmente 3 das 4 mulheres morreram. 2 na hora, 1 no hospital, né? Então isso foi um flagrante. O furo é a mesma coisa. Por exemplo, está acontecendo o negócio do Bruno, quem vai chegar primeiro? Será que o corpo da Elisa Samúdio vai ser encontrado, não vai ser encontrado? Será que o delegado vai passar informação para um, vai passar para outro? Teve um dia, por exemplo, na Elisa Samúdio, que eu dormi na porta da casa do Edson Moreira, para ver para onde é que ele ia. Na hora eu dormi, eu e a Globo lá, a gente dormiu na porta da casa dele para saber se ele ia sair de madrugada, se ele não ia sair. Dormiu lá, não saiu não, mas a gente ficou lá. Eu trabalhei de madrugada durante um tempo, nessa época eu estava de madrugada, inclusive. André, a gente vê você nas redes sociais, você é um cara bem ativo nas redes sociais, né? Como é que tá sendo aí o pessoal, o carinho que você tá recebendo do pessoal? Cara, depois que eu saí da Record, o carinho foi impressionante, eu nem imaginava que eu tinha esse carinho. E aí eu quis ficar mais ativo pra estar mais perto do público mesmo, porque até então eu não tinha essa dimensão, e a dimensão da importância das redes sociais. Então isso foi uma das coisas que eu repensei. Então hoje é o dia inteiro falando. Eu vejo você entrando dentro de ônibus, mostrando dentro de ônibus, andando na rua, abraçando o pessoal. Exatamente. Eu vejo você, pra todo lado. Eu vejo você direto lá em Ribeirão das Neves. Você, não, eu tô aqui em Ribeirão, não sei o que lá e tal. Eu fui lá em Ribeirão mostrar a realidade dos ônibus lá, que é terrível, né, em Ribeirão das Neves, infelizmente. Né? E já que você tocou no assunto aí, vamos pôr uma polêmica. Por que você saiu da Record? Olha, eu saí da Record, na verdade, não sei. Como que você chegar lá e receber a notícia de que... Vamos lá, houve uma mudança na diretoria de jornalismo, que eu sei é isso. Em dezembro,
chegou um diretor de jornalismo de fora, basicamente é isso. Em dezembro mudou, que até que me contratou como apresentador foi para São Paulo. Houve um dia lá, o Olá e Renova ficou no meu lugar, foi lá visitar a Record. Eu entrei de férias, na hora que eu voltei de férias falaram que eu não estaria mais na Record. E aí depois eu fiquei sabendo que eu não estaria para que o Laí Renault, que ficou durante 14 anos no Rio de Janeiro, assumisse o MG Record. Foi isso. E como foi pra você receber a notícia assim? Você deu uma balada, ficou baqueado? Não, é claro, porque era uma família, né? Eu sou fruto da Record, eu tenho só agradecimento à Record TV Minas, sou prata da casa, era estagiário. Então, você imagina, 14 anos é uma vida. É uma vida. Eu nem desde lembrava. menino, né? Desde Digamos menino. assim. Nem barba tinha, Foi já tava estagiário. lá. Eu nem lembrava da minha vida antes da Record. Então, assim, você perde o chão. Principalmente que eu tinha tenho um casamento marcado com a minha noiva, dia 2 de julho, você começa a pensar o que eu vou fazer, acabou tudo, né? A vida mudou. Mas aí você vai se refazendo e vai pensando que Deus não fecha uma porta sem abrir outra muito maior. E falando assim sobre temas mais polêmicos, Antes do tema polêmico. fala suas redes sociais. Fala às vezes dessa galera. Ô, gente, se vocês quiserem me seguir, eu sempre falo lá na Record, sempre falo em todos os lugares, agora estou na Dip TV. Quero pedir licença para entrar na sua casa e me segue aí, ó, @AndréRochaMG. Agora, polêmica. Vamos começar assim, de levinho, tá? Você gosta muito de política, né? Amo política. Você ama política. O que você tá achando do atual governo? Vamos lá, vamos separar o que é política do que é politicagem, porque infelizmente a palavra política, ela, né, se envolveu num preconceito, e a palavra política, ela é maravilhosa. A política é o que nós fazemos entre seres humanos, de conversar, de buscar melhorias, de buscar uma sociedade melhor para todo mundo. Política vem de polis, de cidade. Beleza, politicagem é a safadeza que chamados políticos fazem. E infelizmente nós temos um sistema realmente viciado, né? Um sistema complicado. E dentro desse contexto eu tenho a dizer que o problema está no sistema e não em si nos governantes. Então, ou nós mudamos o sistema, ou vai ser Lula, Bolsonaro, vai ser sempre a mesma coisa. E a gente sempre fala muito da questão do presidente da República, mas e o Congresso Nacional? E os deputados federais? Porque hoje, até pela Constituição que nós temos, que é uma Constituição parlamentarista, hoje quem manda no Brasil são os congressistas. Então a gente muitas vezes tem que desviar o foco do presidente e pensar nos congressistas. As pessoas lembram do presidente, mas lembram do deputado federal que votaram? Lembram muitas vezes do senador até um pouco mais, que são 3 de cada estado. Mas eu acho que a gente tem que ter uma consciência política mais ampla para mudar o todo, e não só o governante do executivo, que no caso é o presidente. Qual política assim, te representaria? Assim? Qual que você imagina de um governo? Eu acho que um político ele tem que ser representante das pessoas. Nós vivemos numa democracia representativa, que enquanto democracia representativa, nós precisamos de ter lá senadores e deputados federais e no âmbito estadual, deputados estaduais. Essas pessoas, elas têm que representar a sociedade, têm que representar os anseios da população. Por exemplo, eu sou jornalista. Se me tornar um político, estarei um político. Tem que ser uma fase transitória e não um modo de vida. Então é isso que eu acho que o político deveria representar. Se você me perguntar hoje, um político assim, é difícil, mas tem. Você falou de representatividade. Eu vejo muito, dando um pouco também da minha opinião, que falta muito do pessoal analisar, não necessariamente os políticos que vão entrar, mas sim o plano de governo que eles têm para oferecer, para estar representando maior a população. Que acho que se o pessoal olhar menos nomes, entre aspas, de pessoas conhecidas, e ver mais o que vai ser melhor para a sociedade como um todo, acho que todo mundo tem mais a ganhar. Eu concordo com você e eu tenho falado que para você votar numa pessoa, você não tem que votar porque ela é bonita, você não tem que votar porque ela aparece na televisão, você não tem que votar por nada disso. Você tem que votar porque ela tem algo para apresentar, porque ela tem projetos, porque ela quer demonstrar algo.
E esse é um problema que nós temos na população. As pessoas não querem saber dos projetos. O programa de mandato, no caso dos legisladores, no programa de governo, no caso daqueles que concorrem ao executivo. E essa cultura precisa mudar, porque do contrário a gente vai sempre falar, político é ruim. E sabe o que eu acho engraçado? E a sociedade, ela é boa? Porque o político, muitas vezes, ele representa a sociedade. Então, é o reflexo. Né? Tudo bem que hoje o poder econômico, ele manda, infelizmente. Você tem mais representantes dos empresários do que dos trabalhadores, muito mais, porque os empresários têm mais dinheiro. Nós temos, inclusive, que mudar isso. Mas nós temos que pensar na sociedade também e temos que querer ocupar espaço na política e parar de ter preconceito, porque senão os maus vão sempre dominar. E você que fica vendendo seu voto por R$50, pensa que esses R$50 tem que durar 4 anos. Eu falo primeiro. Eu falei uma coisa ontem num podcast, que é o seguinte: infelizmente tem pessoas que vendem o voto por cesta básica. Infelizmente tem pessoas que vendem o voto por uma camisa de futebol, por uma bola de futebol, por uma fralda. Isso, além de ser crime, quem compra o voto, isso é crime eleitoral, isso na verdade é uma forma de você perdurar o erro. Você não tem que vender seu voto, você tem que votar por uma transformação, por um projeto. Isso, e qual dica assim, que você dá pro pessoal para eles pararem com isso? Assim? Eu falo o seguinte, eu acho que a gente tem direção, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é ruim, mas as pessoas têm que procurar saber sobre a política. Procurar saber sobre os candidatos mesmo, de verdade. Não é, não, tem que procurar, não é ler santinho, não. Tem que procurar saber, tem que estudar, tem que saber qual que é o papel de cada um. Porque não adianta um deputado, candidato a deputado estadual, falar que vai fazer uma pavimentação de rua, porque isso não é papel dele. Isso é papel do prefeito, no caso das ruas das cidades, isso é papel do governador, no caso das rodovias estaduais, isso é papel do governo federal, no caso das BR. Então tem que estudar tudo. Falta um pouco de vontade do pessoal querer saber também qual o papel também de cada um na hora dele dar o voto dele consciente, né? Exatamente. E desconfie de quem promete mundos e fundos. Como você é uma política, você vai sair como deputado estadual, né? Hoje eu me lancei, sou pré-candidato a deputado estadual, estou filiado a um partido. Qual que é o seu partido? Que é o Patriota, do 51, é um partido de centro, gente. Nem de esquerda, nem de direita. Aliás, eu quero fugir disso. Que tá uma guerra. Eu acho que a gente tá cansado de ou você tem que ser de esquerda ou você tem que ser de direita. Não, gente. Um eterno Atlético Cruzeiro, né? Não, Atlético Cruzeiro é futebol. Política é entendimento. É querer o bem do todo. Enquanto a gente ficar tendo a política como torcida de futebol, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu acho que nós temos que viver um momento do centro, da convergência, do diálogo. Chega de família brigar com família, chega de amigo brigar com amigo. Então é um partido hoje que se posiciona, já foi um partido de direita, houve uma transformação. O Patriota hoje é um partido de centro, que liberou os seus filiados, que liberou os seus pré-candidatos a apoiarem quem quiserem para presidente da República. Nós aqui em Minas Gerais apoiamos o governador Zema, que eu concordo também no apoio ao governador Zema, mas nós somos de centro e eu acho que o centro é a solução. E realmente, por isso, eu me lancei pré-candidato a deputado estadual. Se você for eleito, você já tem algum projeto de lei? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é representar as pessoas. Ter o gabinete absolutamente aberto. Eu canso de escutar nesse pouco tempo que eu estou nesses bastidores da política, fulano de tal não me recebeu. Fulano de tal estava lá, mas falou que não estava. Não, você tem que reservar uma parte para receber todo mundo. O político, o deputado, ele é um servidor das pessoas. Eu acho um absurdo quando o deputado fala que ele é autoridade. Não, a autoridade é o povo, é a população. Entendeu? Deputado não é autoridade, não. Deputado é empregado das pessoas. E como empregado das pessoas, ele tem que receber as pessoas. Ele tem que saber os anseios das pessoas. E dentro desse contexto, né, eu tenho, por exemplo, me engajado em algumas questões, como, por exemplo, dos entregadores, dos motoboys. Eu acho que é necessário uma regulamentação, um projeto de lei que dê uma regulamentação melhor, que dê um respaldo para os motoboys à frente dos aplicativos que tem muito dinheiro, que tem um departamento jurídico, que ganham muito. Hoje os motoboys estão absolutamente desprotegidos. Sou a favor também da liberdade das empresas de ônibus
que não tem licitação. Ou seja, a gente precisa acabar com esse monopólio, com esse cartel, com essa máfia de empresa de ônibus, que são sempre as mesmas famílias que ganham licitação. Então, quando o governador Romeu Zema fez um decreto flexibilizando, por exemplo, os aplicativos de ônibus, como a Buser, eu sou totalmente a favor, tem que ter concorrência, né? Você não pode ficar nas mãos de poucas empresas. Então, são áreas que eu quero atuar, a geração de emprego e renda é fundamental. Então, a gente precisa representar a população nesse sentido. E quem ganha com isso é só a população, né? Você tem concorrência, então você vai ter uma baixa de preço, você vai ter o pessoal competindo, né? Ô, gente, então você vai ganhar com qualidade. Ô, gente, vamos falar a verdade, nós temos um transporte de péssima qualidade. A gente sempre fala. Precário. Aqui em Betim, nós temos em Belo Horizonte. Por que a gente tem de péssima qualidade? Porque é jogo de carta marcada, e a gente tem que falar a verdade. Tem uma licitação, essa licitação é a cada 30 anos, são as mesmas famílias, as mesmas empresas que ganham essa licitação, que ficam durante 30 anos sem retaliação. As multas são para inglês ver, porque de fato elas não pagam as multas. A população sofre enquanto os donos das empresas andam de helicóptero e ficam ricos. Se nós não mudarmos isso, a gente vai ficar sempre falando: ah, porque o transporte é ruim, ah, não, tem que mudar isso, tem que acabar com o cartel. Vai ser o eterno reclamando, né? É o eterno reclamar. Como que a gente muda isso? Gente, nós precisamos reestudar as licitações das cidades e do transporte interestadual, do transporte estadual também. Então isso seria um dos seus projetos de lei que você apresentaria para o povo? Sim, eu sou totalmente a favor da flexibilização. Sou totalmente a favor dos aplicativos terem liberdade para trabalhar. E por que o pessoal de casa deve votar em você? Olha, eu acho que eu entendo um pouco do nosso estado. Eu sou nascido em Belo Horizonte, eu fiquei fora de Belo Horizonte durante 3 anos quando eu morei em Mariana. Durante os 14 anos que eu estive na Record, eu fui em todas as cidades da região metropolitana, eu conheci todos os problemas. Durante os 3 anos que eu estive como apresentador do MG Record, eu estudei todos os problemas, falei e critiquei e principalmente apontei soluções. Então eu acho que hoje eu conheço a realidade de Minas Gerais, eu estudei a realidade e eu sei como transformar a realidade do nosso estado. Eu sei como buscar os meios de transformar a realidade do nosso estado. Por isso que eu tenho certeza que, se tiver a confiança da população, serei um bom parlamentar. Você acha que por você ser um jornalista, ter lidado com muitas notícias, estudado bastante, como você citou, é um diferencial contra os outros concorrentes? Porque eu, na verdade, sempre fiz esse jornalismo, de estudar. Eu sempre gostei de estudar os problemas. Eu tive um quadro na Record que chamava Ronda Record, que eu ia todas as semanas nas comunidades mostrar os problemas e buscar soluções. No MG Record eu comentava, de 1 hora de jornal eu comentava 25 minutos, eu estudava aqueles comentários, eu estudava as soluções. Por exemplo, vamos falar de Ribeirão das Neves, de Betim, que são cidades ricas, são cidades que têm dinheiro. Betim é uma das maiores arrecadações do estado, tem a Fiat, uma cidade que deveria ser muito mais bem cuidada do que de fato é. Mesma coisa Ribeirão das Neves. Má administração, são maus políticos. E nós temos que mudar essa realidade, e eu conheço essa realidade. Você é recém-contratado da DIV TV, né? Sim, aqui de Betim. Aqui de Betim. Voltou ao ar, né? Isso. Se você for eleito, como que você vai conciliar o seu trabalho de jornalista com o seu trabalho de deputado estadual? A minha prioridade é absolutamente ser deputado estadual. O que eu quero é fazer um mandato diferente. E aí eu pergunto para as pessoas: você conhece algum deputado estadual que fez um mandato diferente? Ninguém fala que conhece. Você pode saber alguns nomes, você muitas vezes pode saber o nome do presidente da Assembleia, que está sempre na mídia. Mas eu acho que falta um mandato bem feito, um mandato diferente, um mandato que tenha realmente uma publicidade na sociedade, porque foi bem feito, porque recebeu as pessoas, porque esteve com as pessoas. E esse é meu objetivo, é ter prioridade para o mandato, para fazer um mandato bem feito. André, fala um pouco sobre o seu programa, sobre o que você está fazendo lá na DIV TV. Conta pra galera aí, fala. Eu fui chamado lá na DIV TV, que está se expandindo, é uma televisão por stream, né?
pessoal tem que baixar o aplicativo lá da DIP TV. E eu estou apresentando o jornal principal, o Jornal da Noite. Play Store, DIP TV? DIP TV no Play Store e lá no iOS, é só baixar às 7 horas da noite todo dia, e fica também lá nos vídeos para que as pessoas possam ver. É uma TV com sede em Betim, mas que tem, né, equipes que cobrem 14 cidades do chamado Médio Paraupé. E lá você também trabalha, lá você faz o mesmo trabalho que você fazia no programa da Record, né? Bem parecido. Eu apresento o mesmo jornalismo, né? Liberdade total, comento e tudo mais. E outros streams, você tem vontade de trabalhar com? Olha, YouTube, Twitch? A minha irmã, ela adora o Twitch, ela joga no Twitch e tudo mais. Eu não consigo pensar em nada. Porque eu saí da Record e aí decidi ser pré-candidato a deputado estadual. Não estou conseguindo pensar em nada, não sei isso. Mas tem vontade. Eu falo, um professor meu me ensinou na faculdade, você tem que ser comunicador, acima de jornalista. Então, que nós tivermos que ser, vamos ser. Onde você puder comunicar, você vai comunicar. Exatamente, eu gosto de comunicar. Igual você faz no Instagram, né? Igual eu faço no Instagram, igual eu faço no Facebook, e onde que tiver nós vamos. Se for pra você criar um canal aí no YouTube, você criaria de quê? Olha, hoje eu criaria um canal de comunidade, de fazer o que eu faço na Record, de ir lá nos locais, cobrar melhorias, cobrar soluções, mais do que isso. Porque eu tenho visto que muitos políticos têm feito muito sucesso, indo lá, mostrando o problema, capaz, não. Respeito. Tipo um protesto já de CQC, tipo, ué. Eu gosto de falar que o pessoal vai lá nos lugares, vai apontando. Aponta, mas aponta a solução também. Isso também. Tipo um protesto já, que você já tá configurado a deixa de CQC lá atrás. Sim, que CQC eu gosto legal. Exatamente, a gente tem que ter a solução, gente. Porque qual que é a solução? Né? Não adianta só falar. Falar até papagaio fala. Não adianta só mostrar. Fala, tem um buraco aqui, mas e aí? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos filmar alguém cá entendendo ou vamos tapar o negócio? Exatamente. E problemas mais estruturais, maiores também. Então, seus projetos de 2022, você está focado aí na sua pré-candidatura, né? Na minha pré-candidatura. E no casamento. E o casamento. Tô sabendo que você vai casar aí, né? Quando que você vai vir o casamento? Casamento dia 2 de julho, eleição dia 2 de outubro. Mas o mês vai ser corrido. Vai ser corrido. Dia 2 tá fazendo 2022 em casamento, dia 2, eleição dia 2. E você já tem um número? Tenho, mas como pré-candidato ainda não posso falar. Não, mas não pode soltar, mas já tem o número. Tem número. Tem alguma coisa com 2, porque você tá cheio de... O 2 já tá no meio. Então com 2 aí. O Partido Patriota, ele tem um número, e aí todo mundo sabe, não tem problema, que é o 51. Que é uma boa ideia. Agora, deputado estadual são 5 números. Vai vir mais 3. Mais 3 depois do 51. Vamos ver qual vai ser. Tomara que você seja eleito, viu? Eu garanti o meu voto, doutrina. Isso aí. E vai trazer solução aí. Tomara, né? Tomara. Não vai prometer muito, mas você vai vir trazendo uma solução. Eu acho que todo mundo fala da eleição, eu acho que a eleição é uma responsabilidade, mas o mandato é uma responsabilidade muito maior. Com certeza. Né? Então, você ser eleito é difícil e tal, mas depois de ser eleito, você está com uma responsabilidade de uma representação gigantesca. Então, você tem que ter muito foco, você tem que saber o que está fazendo. Você tem que montar uma equipe, você tem que montar uma equipe honesta, você tem que buscar honestidade. Hoje eu estava vindo para cá, vi uma notícia aí de um vereador de Belo Horizonte, que ele fazia a tal da rachadinha, gente. Você sabe o que é rachadinha? O cidadão, ele pega o dinheiro dos funcionários, pega para ele. Ele praticava assédio moral e sexual, né, com as pessoas, segundo a denúncia. Então, assim, olha a responsabilidade por trás disso. Infelizmente, nós ainda temos muitos políticos que fazem a rachadinha. Em Belo Horizonte, alguns foram caçados. Essas coisas todas têm que acabar. Qual política que não te representa? Muitas. Hoje eu vou te falar que a maioria não me representa. Mas se você puder citar uma. Que não me representa? Deixa eu apertar um pouquinho. Olha, não me representa a política do tomar lá da cá. Não me representa a política atual de muitos deputados estaduais. Muitos deputados estaduais que travaram o governo Zema simplesmente porque queriam ganhar. Simplesmente porque estavam acostumados com uma política de que era: eu preciso disso do governo, aí eu voto. Só que o Zema falou: não, eu preciso que você favoreça a população. Mas, infelizmente, nós temos deputados hoje na Assembleia que não estão importando com a população.
e sim nos seus interesses próprios, nas suas ambições próprias. Inclusive, pode ser vice de um candidato aí. E qual jornalismo não te representa? O jornalismo sensacionalista, o jornalismo que abusa do ser humano, o jornalismo que abusa da dor do ser humano, o jornalismo que só quer ganhar dinheiro, aquele espreme que sai sangue, que não tem pudor, que não tem respeito e que não tem ética. Já que a gente É já até tá feio, né? Ficou feio. Fala seu Instagram de novo pra galera aí. Arroba André Rocha MG, gente. Me segue lá. Invade, né? Invade o lá. Instagram dele. E no Pede pra Facebook. ir aí, ó. Se trocar aqui na rua, abraça aí. O homem é gente da gente. E como a gente tá falando aí de jornalismo sensacionalista, você acha que a Globo tá apelando pra esse jornalismo? Polêmica, hein? Eu acho que a televisão aberta ela tem um problema seríssimo, que chama Ibope. Como o Ibope é cruel, e o Ibope, consequentemente, ele significa venda de publicidade, e muitas vezes, para chamar público, há uma apelação, sim, para o sensacionalismo, e a Globo não é diferente. A Globo ficou mais sanguinária, a Globo ficou mais policial, até porque as outras emissoras ganharam espaço com isso. Você não acha que ela bate muito de frente com o atual governo? Eu acho que nenhuma emissora deveria bater de frente com o governo. Eu acho que o papel do jornalismo é analisar, passar o recado, apontar erros, apontar acertos, apontar soluções, né? Então, não é salutar você virar um jornalismo panfletário, um jornalismo que só quer saber de apontar erros. E também jornalista meio menino de recado também não dá, né? Sim, sim. É, só falar às vezes o que convém. Você tem que mostrar o que é de errado, o que é de bom. Infelizmente, o jornalista não tem que guardar segredo. A gente já teve isso na história do Brasil muitas vezes, né? Emissoras que eram a favor de um, que eram contra outros. Na época do Getúlio Vargas, por exemplo, tinha o Samuel Weiner e tudo mais, o Assis Chateaubriand. Enfim, esse jornalismo panfletário ele é histórico no Brasil, infelizmente. É. Porque a gente não vê uma imparcialidade, a gente vê ela realmente batendo de frente com o atual governo. Tem um bordão pra mim que é um dos mais sensacionais que eu já escutei, foi do Manuel Carneiro. Se não quer aparecer, não deixa que o fato aconteça. Então, esse bordão aí, ó. Esse bordão, ele é famoso. E na verdade ele nasceu, você sabe com quem? a primeira vez que eu escutei foi dele falando. Esse Na referência bordão dele. é de uma mulher espetacular da história do jornalismo, que é a Glória Lopes. Glória Lopes. Ela falava, se você não quer aparecer, não deixa que o fato aconteça. Um outro jornalista pediu licença para ela Falou e isso. começou a falar que foi o Laudívio Carvalho, Foi. que era o apresentador do Itatiaia Patrulha. O Laudívio, ele saiu de Itatiaia Patrulha para ser deputado federal, meu querido amigo, colega de turma na época de faculdade, Renato Rios Neto, que assumiu Itatiaia Patrulha. Você estudou com o Renato? Estudei com o Renato. Parece que é um cara sangue bom. Sangue boníssimo. Nó, Com o Renato a casa caiu, né? E o Renato... parece o Vin Diesel, Você né? já viu o Renato pessoalmente já? Deve ser um tanque de guerra. É, Parece que ele é roqueiro, ele tem banda de metal. É mesmo? Que legal. Deixa eu contar uma história do Renato. Claro. Pode contar uma Vontade. história? A gente foi uma vez para Brasília, né, para um congresso de comunicação, Intercom. E aí nós ficamos num albergue. Aí a gente foi para a festa do Intercom e chegamos lá, eu, Renato, uma galera, e a gente, muito novo, queria fazer uma besteira. A gente pegou o extintor de incêndio do albergue e já saiu jogando o albergue todo. Já fizeram em Brasília, que é o lugar da Não, você cena do imagina, punk rock você lá. imagina o Renato Rios Neto, da Casa Caiu, fazendo isso. Legal. Mas tem Só quantos anos? Só volta falar que tá o Condinho Ouro Preto, aquela galera toda de Brasília, que lá é o palco, né? Vodka, tinha uma vodka preta lá na época, eu nunca mais vi essa vodka preta. Agora a gente vai para um bate-bola, tá? Vamos lá. Tudo que eu te perguntar, você fala a primeira coisa que vier na cabeça. Fechou. Medo. Medo, morte e infelicidade. Um sonho. Saber que os meus semelhantes têm mais conforto, são mais felizes, para que eu tenha consciência melhor. Família. Tudo. Uma mania. Nossa, uma mania, deixa eu pensar aqui numa mania. Cacete. Mania, acho que eu tenho muitos, mas não tô lembrando nada nenhuma agora. Eu fico vendo o celular o tempo inteiro, notícia o tempo inteiro. Amigos são São um porto seguro. uma lembrança. Lembrança.
Eu tenho muitas lembranças, mas eu vou falar uma lembrança que eu tenho de infância, que é da minha avó e do meu avô por parte de mãe, que foram muito cedo, né? Eu até morei com meu avô aqui. Na verdade, minha avó, ela morreu de repente de infarto, e aí eu voltei para Belo Horizonte de Maneira porque meu avô estava com câncer. Então morei muito tempo com ele, então é uma lembrança, meus avós. Não vivo sem? Não vivo sem amor, sem Ana Clara, sem minha família, sem meus 2 cachorrinhos, o Theo e o Tobias, e a Lua também lá em Joatuba. Maior realização? Ser jornalista, ser comunicador, conversar com as pessoas, ter o respeito das pessoas e principalmente poder, né, trocar com as pessoas energia. Maior decepção? Maior decepção com aqueles seres humanos que passam por cima dos outros. Um ídolo? Nossa senhora, aí você me apertou. Deixa eu pensar. Um ídolo. Nossa. Ó, eu vou falar de um cara que eu gosto muito. É um ídolo na música, que é o Chico Buarque de Holanda. Política pra você é? Uma paixão. Jornalismo? Um amor. O que você diria pra você mesmo? Ó, seja mais organizado. Vá com calma. Eu tô falando isso pra puxar o saco da minha mãe. O que o André Rocha diria pro André Rocha? Seja mais organizado, vá com calma que vai dar tudo certo. Seja menos ansioso também. E o que você diria para as pessoas que estão começando a carreira no jornalismo? Eu acho que tudo tem seu tempo. E eu acho que tudo é paixão, é verdade. Quem faz o que gosta, faz bem. Se você ama o jornalismo, estude muito, procure saber muito, procure compreender muito o seu mercado de trabalho, aquilo que você quer. Não acredite em ninguém que falar que o jornalismo não é uma boa profissão, que é mentira. São frustrados. Porque o jornalismo é uma excelente profissão para quem é apaixonado, para quem estuda, para quem quer, para quem corre atrás. E no Face to Face, que é um recado que você dá ali, direto pro público, você pode falar o que você quiser. O que eu quiser. Ô, gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu quero sempre estar do lado das pessoas, seja pelo Instagram, pela Deep TV, pela Record, em qualquer lugar. Quero sempre me comunicar com vocês, levar o melhor para vocês, seja no futuro, se Deus quiser, como deputado estadual. Então o que eu peço é não me abandone, não esqueça de mim, não. Beleza. André Rocha, muito obrigada, viu, pela participação. Obrigado a gente vocês. Amou ter te conhecido. Eu também, gostei demais. Pode ter certeza que eu vou voltar de novo, hein? E eu espero que você volte quando você for eleito. Eu falei o seguinte, vocês podem registrar aí. Ó. Já tá gravando. Depois que eu saí da Record, pela ansiedade, eu engordei 8 quilos. Agora eu decidi emagrecer. Eu vou voltar magrinho. Vocês vão ver. Eu espero você aqui, sendo deputado estadual e magrinho, viu? Magrinho. Promessa é dívida, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, André. Galera, fica com Deus. Esse foi o André Rocha. E fiquem com Deus e até semana que vem. Tamo junto.